A CEO pediu ao zelador que a acompanhasse em uma festa, e o que ele fez a deixou sem palavras. O som da vassoura contra o mármore ecoava pelo corredor vazio do edifício corporativo quando Alessandra Fontes saiu de sua sala. Já era 10 da noite e as luzes automáticas se acendiam à medida que ela passava, projetando sombras longas nas paredes de vidro. Com licença, o senhor poderia limpar minha sala mais tarde? Ela perguntou ao homem de macacão verde que trabalhava perto do elevador. Diego Nogueira levantou a cabeça, surpreso. Em 3 anos limpando aquele prédio, a CEO da Mentitech nunca havia falado com ele diretamente. Claro, senhora Fontes. A senhora vai trabalhar até que horas? Alessandra parou. Algo no sotaque dele a fez hesitar. Não era brasileiro. De onde você é? Da Colômbia, senhora. De Curitiba. Houve um momento de silêncio desconfortável. Diego se perguntou se havia dito algo errado. No Brasil, ele aprendeu que era melhor manter seu passado em silêncio. Eu sou do Rio, Alessandra murmurou, mais para si mesma do que para ele. Bom, eu era do Rio. A confissão pegou os dois de surpresa. Diego assentiu, compreensivo. Ele sabia reconhecer alguém que havia deixado tudo para trás. Há quanto tempo a senhora está aqui? Ele perguntou, apoiando-se no cabo da vassoura. 7 anos. Cheguei em 2018, quando tudo ficou impossível. Nós chegamos há 4 anos, minha filha e eu. Alessandra o estudou pela primeira vez. Ele devia ter cerca de 45 anos, cabelo levemente grisalho, mãos que pareciam ter conhecido outro tipo de trabalho antes de segurar ferramentas de limpeza. O que você fazia na Colômbia? Diego hesitou. Aquela conversa já tinha ido longe demais. Eu trabalhava em uma universidade, em telecomunicações. A resposta atingiu Alessandra como um soco. Aquele homem havia sido professor universitário e agora limpava o chão. Sua própria história de perda e reconstrução parecia menos única, menos especial. Professor? Era professor, sim. Agora sou zelador. O orgulho ferido em sua voz era inconfundível. Alessandra reconheceu aquele tom porque ela mesma o usara muitas vezes. Sim, as coisas mudam, ela murmurou. Eu tinha uma empresa farmacêutica no Rio. Era parte do negócio da família. E agora a senhora tem a Mentitech? Agora eu tenho a Mentitech. Ela confirmou. Mas sua voz soava cansada. Eu recomecei, completamente do zero. Diego notou algo em sua postura. Uma solidão que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma que ele carregava todos os dias. É muito tarde para a senhora estar trabalhando, ele comentou. Amanhã eu tenho um jantar importante, com investidores. Pode garantir o futuro da empresa. Eu devia estar animada. Alessandra soltou uma risada amarga. Eu devia, mas vou sozinha. De novo. As palavras escaparam antes que ela pudesse pará-las. Diego se sentiu desconfortável com a intimidade repentina da confissão. A senhora deve ter muitos amigos. Amigos? Alessandra balançou a cabeça. Neste mundo, quando você é mulher e carioca, você tem sócios, concorrentes e conhecidos. Não amigos. O silêncio se prolongou entre eles. Diego voltou ao seu trabalho, mas mais devagar. Como se não quisesse que a conversa terminasse. Roberto, meu sócio, sempre vai com a esposa. Patrícia Guimarães, a principal investidora, sempre pergunta sobre meu acompanhante, como se uma mulher não pudesse existir profissionalmente sem um homem ao lado. É ridículo. É a realidade. Alessandra suspirou. Preciso de companhia para uma festa. Você vem comigo? As palavras saíram tão rápido que ambos ficaram petrificados. Diego deixou a vassoura cair, o som metálico ecoando no corredor vazio. Perdão? Não, esquece. Alessandra se virou, mortificada. Foi uma loucura. Eu não sei por que eu disse isso. Senhora Fontes, espere. Ela parou sem se virar. Eu não posso. Minha filha, minhas responsabilidades.
Eu pagaria você. A palavra pagaria ficou no ar como um tapa. Diego sentiu sua dignidade se desfazendo um pouco mais. Não é por dinheiro. Tudo é por dinheiro. Alessandra se virou para ele. A questão é se você está disposto a admitir isso. Diego pensou em Lara, nas contas médicas que chegavam todos os meses, nos remédios que custavam mais do que ele ganhava em uma semana. Ele pensou em seu orgulho, já bastante maltratado depois de 4 anos limpando o chão de um prédio onde antes ele teria sido convidado como consultor. Quanto? A pergunta saiu como um sussurro, mas Alessandra a ouviu claramente. O suficiente para valer o seu tempo. Diego fechou os olhos. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Me diga o que a senhora precisa que eu faça. Diego chegou em casa, já era madrugada, encontrando Lara acordada na sala, cercada por livros de medicina e seu notebook. Pai, você está tarde. Ela disse sem levantar os olhos de suas anotações. Aos 19 anos, Lara havia desenvolvido a sabedoria de alguém que viveu demais para sua idade. Trabalho extra. Ele mentiu, deixando as chaves na mesa. Trabalho extra limpando o chão de madrugada? Diego suspirou. Era impossível enganar sua filha. A CEO me pediu algo diferente. Lara finalmente o olhou. Seus olhos castanhos cheios da inteligência afiada que ela havia herdado dele. Diferente como? Ela precisa que eu a acompanhe em um jantar de negócios, como um acompanhante. Ela pediu para você ser o par dela. Não é um encontro, é um trabalho. Lara fechou o notebook lentamente. Pai, você tem certeza disso? Você sabe que essas situações podem ficar complicadas. Diego sentou-se ao lado dela. Sua filha era sua confidente desde que chegaram ao Brasil em 2021, quando a situação na Colômbia se tornou insustentável depois que suas investigações sobre telecomunicações governamentais o tornaram um alvo político. Lara, você sabe quanto custam seus remédios este mês? Os 6.000 quetzales foram a parte mais difícil. Só os remédios, sem contar as consultas com o imunologista. O silêncio se instalou entre eles. A condição autoimune de Lara exigia tratamento constante e, embora tivessem acesso ao Sistema Único de Saúde, SUS, os medicamentos especializados ainda eram um fardo financeiro brutal. Quanto ela te ofereceu? O suficiente. Lara estudou o rosto do pai. Ela reconheceu a expressão, a mesma que ele teve quando decidiram fugir da Colômbia, quando ele aceitou o emprego de zelador, quando teve que vender seus livros acadêmicos para pagar o depósito do apartamento. Tudo bem, ela disse finalmente, mas eu quero conhecê-la. No dia seguinte, Alessandra revisava as finanças da Mentitech, quando sua assistente anunciou a visita inesperada. Senhora. Fontes, tem uma moça aqui que diz que veio da parte de Diego Nogueira. Alessandra levantou a cabeça, confusa. Diego? Sou Lara, a filha dele. A jovem entrou sem esperar por convite. Ela era magra e de estatura mediana, com o mesmo porte digno do pai, mas um olhar mais direto. Eu queria conhecer a mulher que contratou meu pai como acompanhante. A palavra contratou soou como uma acusação. Alessandra sentiu uma pontada de culpa. Por favor, sente-se. Lara sentou-se, mas manteve a postura ereta, estudando a sala com curiosidade acadêmica. Meu pai foi um dos melhores professores de telecomunicações na UFPR. Publicou pesquisas em revistas internacionais. Falava 4 idiomas. Por que você está me dizendo isso? Porque acho que a senhora não entende com quem está lidando. Alessandra se recostou na cadeira, genuinamente intrigada pela defesa direta da jovem. Você tem razão. Eu não entendo. Me conte. Meu pai investigava a infraestrutura de telecomunicações do governo colombiano. Em 2021, ele descobriu irregularidades que poderiam ter exposto uma corrupção massiva. Começaram as ameaças. Depois, vieram homens procurando por ele na universidade. A história atingiu Alessandra.
Sua própria família havia enfrentado pressões semelhantes quando sua empresa farmacêutica se recusou a participar de esquemas de corrupção governamental no Rio. Tivemos que fugir, literalmente de um dia para o outro. Eu deixei meus estudos de medicina pela metade. Meu pai perdeu tudo: a carreira, a reputação, a identidade. Depois de 6 meses no Equador, eu fiquei doente lá. Doença autoimune. O estresse, segundo os médicos. O Brasil nos deu oportunidades que não tínhamos. Mas meu pai ainda é o mesmo homem brilhante que era em Curitiba. Só que agora ele limpa o chão. Alessandra sentiu um nó na garganta. Lara, eu não pretendia humilhá-lo? Ele já está humilhado. Usá-lo? Já usam. A questão é se a senhora vai tratá-lo com dignidade ou como um objeto. A honestidade brutal da jovem deixou Alessandra sem palavras por um momento. O que você quer que eu faça? Trate meu pai como o profissional que ele é, não como o desesperado que ele parece ser. Lara se levantou para ir embora, mas parou na porta. E se Senhora Fontes, ele não sabe que eu vim aqui. Prefiro que continue assim. Naquela tarde, Alessandra encontrou Diego organizando suprimentos de limpeza no depósito. Precisamos conversar sobre amanhã à noite. Me diga que roupa devo conseguir. Antes disso, você poderia dar uma olhada em uma coisa para mim? Diego a seguiu até sua sala, onde Alessandra havia colocado na tela um diagrama técnico de sua plataforma de inteligência artificial. Minha equipe diz que há um gargalo na transmissão de dados. Eu não consigo entender onde está o problema. Diego se aproximou da tela, esquecendo momentaneamente sua posição. Seus olhos percorreram o diagrama com a familiaridade de alguém que viveu anos imerso nesses conceitos. O problema não está na transmissão, ele murmurou, quase para si mesmo. Está na arquitetura dos protocolos. Eles estão usando TCP, onde deveriam usar UDP para essas cargas de trabalho específicas. Ele apontou para a tela com precisão cirúrgica. Aqui e aqui. Eles estão forçando confirmações desnecessárias que criam latência. Se otimizarem o balanceador de carga e implementarem compressão adaptativa... Ele parou abruptamente, percebendo o que havia feito. Perdão, não é minha área. Ao contrário. Alessandra o olhou com nova admiração. É exatamente a sua área. Diego se endireitou, lembrando-se de quem ele realmente era. Sobre amanhã à noite... Preciso ser honesto sobre algo. O quê? Eu não participo de um jantar formal desde que saí da Colômbia. Eu não sei se vou conseguir representar o que a senhora precisa. Alessandra sorriu pela primeira vez em dias. Diego, você acabou de resolver em 5 minutos um problema que minha equipe de engenheiros não conseguiu solucionar em semanas. Eu acho que você consegue lidar com um jantar. Então, vamos em frente? Vamos em frente. Mas tem uma condição. Qual? Nada de me tratar por senhora. Por esta noite, nós somos parceiros. Diego assentiu lentamente. Parceiros. A boutique no Jardim era exatamente o tipo de lugar que Diego havia evitado durante 4 anos no Brasil. Vitrines deslumbrantes, música suave e preços que provavelmente equivaliam a 2 meses de seu salário. Eu não posso deixar que a senhora pague isso, ele murmurou enquanto o vendedor lhe mostrava um terno de grife. Nós já discutimos isso. Alessandra revisava gravatas em um balcão próximo. É um investimento de negócios. Um investimento muito caro para uma única noite. Diego, este jantar pode render 5 milhões de dólares para a Mentitech. Você acha que eu vou economizar em um terno? O vendedor retornou com 3 opções. Diego se sentiu desconfortável quando o homem começou a tirar suas medidas, falando dele como se ele não estivesse presente. O senhor tem um físico excelente para roupas italianas. Que ocasião vocês celebram? Negócios, respondeu Alessandra secamente. Enquanto Diego experimentava o primeiro terno, Alessandra recebeu uma ligação. Sua expressão se endureceu progressivamente.
O que você quer dizer com "a Patrícia está perguntando"? Ela falou em voz baixa. Roberto, isso não é da sua conta? Não, eu não vou sozinha. Sim, eu tenho um acompanhante. E não é da sua conta quem ele é. Ela desligou com evidente frustração. Problemas? Perguntou Diego do provador. Meu sócio está curioso para saber quem vai me acompanhar esta noite. É um problema eu ir com você? Alessandra hesitou. Roberto Delgado era seu sócio desde que ela fundou a Mentitech, mas ultimamente seus comentários sobre as decisões impulsivas dela a irritavam cada vez mais. Roberto acha que eu não tomo boas decisões quando se trata de relações pessoais. Isso é uma relação pessoal? A pergunta ficou no ar entre eles quando Diego saiu do provador. O terno lhe caía perfeitamente, transformando-o completamente. Ele não parecia mais o zelador do prédio. Ele parecia exatamente o que ele tinha sido, um profissional distinto. O que você acha? Alessandra parou, surpresa com a transformação. Apresentável? Poderoso. O Hotel Tivoli Mofarrege era exatamente o que Diego esperava. Opulência calculada para intimidar. Enquanto subiam as escadas para o salão privado, Alessandra notou que Diego caminhava de forma diferente, mais ereto, com a confiança de alguém que pertencia àqueles espaços. Nervoso? Ela perguntou. Faz 4 anos que eu não estou em um lugar assim. Mas é como andar de bicicleta, eu acho. Patrícia Guimarães os recebeu na entrada do salão. Ela era uma mulher de cerca de 50 anos, elegante, mas com olhos que avaliavam constantemente. Alessandra, querida, e você deve ser Diego Nogueira. Ele estendeu a mão com naturalidade. Um prazer conhecê-la, senhora Guimarães. O prazer é meu. Com o que você trabalha, Diego? A pergunta que Diego mais temia veio nos primeiros 30 segundos. Consultoria em telecomunicações. Ele respondeu, sem mentir tecnicamente. Para quais empresas? Principalmente projetos de infraestrutura para o setor privado. Alessandra admirou como Diego navegava na conversa sem mentir diretamente, mas sem revelar sua situação atual. Roberto apareceu com sua esposa, Carla, e, imediatamente, Diego sentiu a hostilidade sutil na forma como Roberto o avaliou. Eu não me lembro de ter visto você nos eventos de tecnologia da cidade, comentou Roberto depois das apresentações. Eu trabalhei mais no setor acadêmico até pouco tempo atrás. Diego manteve o tom profissional. Na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Patrícia se interessou imediatamente. A Federal do Paraná? Eu conheço a instituição, excelente reputação em engenharia. É verdade. Eu passei 12 anos lá como professor e pesquisador. E o que te trouxe para o Brasil? Diego sentiu um momento de perigo. Uma resposta errada poderia arruinar a noite inteira. Mudanças políticas me levaram a buscar novas oportunidades, ele disse cuidadosamente. Patrícia assentiu, compreensiva. Como investidora com experiência na América Latina, ela já tinha visto muitos profissionais deslocados por instabilidade política. Durante o jantar, Diego se pegou desfrutando genuinamente das conversas. Falar sobre tecnologia, inovação, visão empresarial era como respirar ar fresco depois de anos se afogando. O verdadeiro desafio para as empresas brasileiras de tecnologia, ele dizia, não é competir com o Vale do Silício em inovação, é criar soluções que entendam as necessidades específicas do mercado latino-americano. Exatamente. Patrícia se inclinou para a frente. Muitos empreendedores tentam copiar modelos americanos sem adaptá-los. Roberto observava a interação com crescente irritação. Ele finalmente interveio. Diego, você mencionou consultoria. Qual é exatamente a sua empresa? O silêncio na mesa era palpável. Diego sentiu que seu mundo desabaria com qualquer resposta que ele desse. Eu trabalho de forma independente, principalmente. Ele disse finalmente. Independente? Sem escritório fixo?
Roberto sorriu, mas havia frieza em seus olhos. É só curiosidade profissional. Em nossa indústria, nós nos conhecemos todos, sabe? Diego entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Roberto havia decidido que ele não pertencia àquele lugar e estava gostando do processo de expô-lo. Você tem razão, Diego se endireitou. Em nossa indústria, todos nós nos conhecemos. Por isso é interessante quando alguém faz perguntas cuja resposta já conhece. O comentário foi tão sutil que Roberto levou um momento para processar a implicação. Perdão? Apenas que uma rápida olhada no meu perfil profissional teria respondido suas perguntas antes de fazê-las publicamente. Patrícia olhou entre os dois homens, sentindo a tensão. Bom, o importante é que estamos aqui para falar do futuro da Mentitech. Ela interveio diplomaticamente, mas o dano já estava feito. Roberto havia estabelecido que Diego era um outsider, e Diego respondeu sugerindo que Roberto estava sendo deliberadamente hostil. O resto do jantar transcorreu com cortesia forçada, mas Alessandra sabia que algo havia mudado de forma irrevogável. Quando finalmente se despediram, Patrícia se aproximou discretamente de Diego. Foi um prazer conhecê-lo. Eu gostaria de conversar com você sobre alguns projetos de telecomunicações que eu estou avaliando. Ela lhe entregou seu cartão pessoal. Sério? Completamente sério. Minha assistente entrará em contato com você. Enquanto esperavam o manobrista, Roberto se aproximou de Alessandra. Precisamos conversar amanhã. Sobre o quê? Sobre as suas decisões e sobre se você realmente está pronta para gerir uma empresa dessa magnitude. Diego ouviu o comentário e sentiu uma fúria fria que não experimentava há anos. Roberto, ele disse calmamente, eu acho que a única pergunta sobre capacidade de liderança que surgiu esta noite não tem a ver com Alessandra. Roberto se virou para ele, surpreso com a intervenção direta. Com licença, apenas que um líder seguro não precisa fazer os outros se sentirem pequenos para se sentir grande. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o manobrista pareceu desconfortável. Roberto se afastou sem dizer mais nada, levando sua esposa. Alessandra olhou para Diego com uma mistura de admiração e preocupação. Você acabou de fazer um inimigo. Eu já tinha um, agora ele simplesmente sabe. 3 dias depois do jantar, o mundo de Alessandra começou a desmoronar com precisão cirúrgica. Primeiro, veio o e-mail de Patrícia Guimarães, cancelando a reunião de acompanhamento agendada para aquela semana. Motivo: reavaliação da estratégia de investimento. Depois, 2 clientes em potencial adiaram seus contratos por tempo indeterminado. Finalmente, Roberto convocou uma reunião de sócios de emergência. Como você pode ser tão irresponsável? Roberto andava de um lado para o outro na sala de reuniões. Levar um completo desconhecido para um jantar com nossa principal investidora. Diego não é um desconhecido. Ele é um profissional qualificado. Profissional? Alessandra, eu contratei uma agência de investigação. Você sabe o que eles descobriram? Alessandra sentiu o estômago afundar. Diego Nogueira trabalha como zelador neste prédio. Ele limpa o chão. Alessandra. Literalmente. E você o levou como seu par para o jantar mais importante do ano. Roberto jogou uma pasta sobre a mesa. A Patrícia já ficou sabendo. A assistente dela ligou esta manhã perguntando se isso era algum tipo de experimento social. Foram as palavras exatas dela. Alessandra abriu a pasta. Havia fotografias de Diego trabalhando, cópias de seu contrato de emprego com a empresa de limpeza e um relatório detalhado de sua situação migratória. Roberto, isso é necessário? Patrícia Guimarães está considerando retirar sua oferta de investimento, os 5 milhões que precisamos para a expansão, tudo porque você decidiu brincar de Cinderela. Não foi isso. Então foi o quê? Você se apaixonou por ele? É isso? A pergunta ecoou na sala vazia. Alessandra percebeu que não tinha uma resposta clara. Foi um erro de julgamento, ela murmurou finalmente. Um erro que pode custar a nossa empresa.
Enquanto isso, Diego recebia seu próprio despertar cruel. O supervisor da empresa de limpeza o chamou para sua sala. Nogueira, nós temos um problema. Que tipo de problema? O tipo que envolve fotografias suas de terno acompanhando a CEO do prédio que você limpa. Diego sentiu o mundo parar. Como vocês conseguiram essas fotos? As redes sociais são poderosas, meu amigo. Alguém te reconheceu e decidiu compartilhar a ironia. O zelador que se passa por empresário. Ele lhe mostrou seu celular. As imagens do jantar estavam circulando em grupos de Facebook e WhatsApp, com comentários zombeteiros. Seu contrato especifica que você não pode ter conflitos de interesse com os inquilinos do prédio. E isso aqui parece um conflito de interesse bem grande. Eu posso explicar? Você não precisa explicar nada. Você só precisa decidir se quer manter seu emprego ou continuar fingindo ser o que não é. Diego saiu daquela sala se sentindo mais humilhado do que em qualquer outro momento dos últimos 4 anos. Naquela noite, Lara o encontrou sentado na mesa da cozinha, ainda usando seu uniforme de trabalho, com um olhar perdido. Pai, o que aconteceu? Eles me descobriram. As fotos do jantar estão circulando. Roberto, o sócio da Alessandra, investigou meu passado. Agora todos sabem que o acompanhante da CEO era o zelador do prédio. E qual é o problema? O problema é que a Alessandra pode perder o investimento dela. O problema é que meu supervisor me ameaçou de demissão. O problema é que eu me senti como alguém importante por algumas horas, e agora a queda dói mais do que nunca. Lara estudou o rosto do pai. Ela havia visto aquela expressão apenas uma vez antes, na noite em que decidiram fugir da Colômbia. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito desde o início. Manter meu lugar. Seu lugar? Eu sou um zelador, Lara. Um refugiado que limpa o chão para sobreviver. Fingir ser outra coisa só traz problemas. Pai, posso te dizer uma coisa? Diego assentiu. Na noite do jantar você não parou de sorrir. Pela primeira vez em 4 anos, você pareceu você. O pai que eu me lembro de Curitiba, o professor que me ajudava com matemática, o homem que podia explicar qualquer coisa. Aquilo foi uma fantasia. Por que tem que ser fantasia? Por que não pode ser possível? Antes que Diego pudesse responder, o telefone dele tocou. Era um número desconhecido. Diego Nogueira? Sim. É Carmen, assistente de Patrícia Guimarães. A senhora Guimarães quer se encontrar com o senhor amanhã às 10 da manhã. Diego ficou paralisado. A senhora tem certeza? Depois do que aconteceu? Ela tem certeza. O senhor pode comparecer? Sim, eu posso. Quando ele desligou, Lara o olhava com uma mistura de esperança e curiosidade. O que foi isso? Eu não sei, mas acho que estou prestes a descobrir. No dia seguinte, Diego chegou aos escritórios de Patrícia, na Avenida Faria Lima, vestindo a única roupa semiformal que ele tinha, calças sociais e uma camisa que ele havia comprado para entrevistas de emprego anos atrás. Patrícia o recebeu em sua sala privada, com vista panorâmica da cidade. Diego, obrigada por ter vindo. Eu imagino que a semana tenha sido complicada. Isso é ser generosa. Eu estou nesta indústria há 20 anos. Eu já vi de tudo, mas poucas situações tão interessantes quanto a sua. Diego esperou, sem saber o que dizer. Ontem eu conversei com um colega em Curitiba que conhece seu trabalho acadêmico, o Dr. Carlos Mendizábal. Você se lembra dele? Diego se endireitou. Carlos havia sido seu mentor na universidade. Claro. Ele me disse que você é um dos melhores especialistas em infraestrutura de telecomunicações que ele já conheceu. Ele também me contou por que você teve que sair da Colômbia. Senhora Guimarães. Diego, você não precisa me explicar nada. Eu sou descendente de imigrantes. Minha família fugiu durante a Guerra Civil nos anos 80. Chegamos ao Brasil sem nada. Eu entendo o que significa recomeçar. Patrícia se levantou e se aproximou da janela. Eu tenho 3 projetos de telecomunicações em avaliação. Todos precisam de alguém com a sua experiência específica.
Você estaria interessado em trabalhar como consultor? Diego sentiu que o mundo girava. A senhora está falando sério? Completamente. Obviamente, você precisará regularizar sua situação profissional no Brasil. O processo leva tempo, mas eu posso ajudar com os contatos certos. Por quê? Depois do que aconteceu com Roberto e Alessandra. Porque talento de verdade é raro, Diego. E porque eu acredito que todos nós merecemos uma segunda chance para ser quem realmente somos. Diego ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Tem uma condição, acrescentou Patrícia. Qual? Eu quero que você resolva as coisas com a Alessandra. Perdão? Ela cometeu um erro de protocolo, mas o fez pelos motivos certos. Ela viu o seu potencial quando ninguém mais via. Isso fala bem do julgamento empresarial dela, não mal. Patrícia voltou para sua mesa. Além disso, eu preciso de sócios que entendam que o valor de uma pessoa não é definido pelo seu trabalho atual, mas por sua capacidade real. Alessandra entende isso. Roberto, evidentemente, não. Diego saiu daquela reunião se sentindo como se tivesse despertado de um pesadelo de 4 anos. Mas agora ele tinha que decidir o que fazer com Alessandra. 6 meses depois, Diego estava sentado em uma sala da Secretaria de Educação, aguardando os resultados finais de seu processo de revalidação acadêmica. O processo havia sido mais complexo do que o esperado. Traduzir documentos, fazer exames adicionais e completar um projeto de equivalência que levou 4 meses. Patrícia havia cumprido sua palavra, conectando-o com os contatos certos, mas o sistema burocrático brasileiro tinha seu próprio ritmo. Dr. Nogueira. A funcionária finalmente o chamou. Suas credenciais foram aprovadas. O senhor pode exercer como engenheiro especialista em telecomunicações em território brasileiro. Diego sentiu uma mistura de alívio e algo que ele não experimentava há anos. Esperança genuína. Enquanto isso, nos escritórios da Mentitech, Alessandra enfrentava sua própria reconstrução. Os últimos meses haviam sido brutais. Patrícia havia decidido não retirar completamente seu investimento, mas o reduziu significativamente. Roberto havia iniciado conversas para vender sua participação na empresa para um concorrente. Mais doloroso ainda, Alessandra não falava com Diego desde a noite do jantar. A decisão de se afastar foi mútua e tácita. Após o escândalo, ambos entenderam que manter contato só complicaria as coisas. Mas a ausência daquelas conversas noturnas no corredor havia deixado um vazio que Alessandra não antecipou. Senhora Fontes, sua nova assistente a interrompeu. Tem uma visita. Eu não tenho nada agendado. É essa a senhora Lara Nogueira. Alessandra levantou a cabeça, surpresa. Lara entrou com a mesma determinação que havia mostrado meses atrás, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Tenho uma urgência. Preciso falar com a senhora sobre o meu pai. Lara, As coisas se complicaram muito depois do... Meu pai está trabalhando como consultor para Patrícia Guimarães. Oficialmente. Com credenciais aprovadas. Alessandra sentiu uma mistura de alegria e algo parecido com ciúmes. Fico muito feliz. Ele merece. Mas tem mais. Lara se sentou sem ser convidada. A Patrícia ofereceu um contrato permanente para ele na empresa dela. Muito bem pago, com visto de trabalho e possibilidade de residência permanente. E ele não aceitou. Alessandra franziu a testa. Por que não? Porque ele diz que tem assuntos pendentes que precisam ser resolvidos antes de começar uma nova fase na vida dele. Lara fez uma pausa significativa. Eu acho que a senhora sabe quais são esses assuntos. Naquela tarde, Alessandra encontrou Diego no saguão do prédio. Ele não usava mais o uniforme verde. Usava roupas casuais, mas profissionais. Ele parecia diferente. Não apenas pelas roupas, mas pela postura, pela forma como ele ocupava o espaço. Podemos conversar? Ela perguntou. Claro,
Eles subiram para o andar da Mentitech, mas em vez de ir para a sala, Alessandra o levou para o terraço do prédio. A vista da cidade de São Paulo se estendia à frente deles, com o edifício Copan brilhando ao longe. Lara me disse que a Patrícia te ofereceu um emprego permanente. Sim. Por que você não aceitou? Diego se apoiou na grade, olhando para o horizonte. Porque estes 6 meses me ensinaram algo importante. O quê? Que fugir não resolve os problemas. Apenas os adia. Eu fugi da Colômbia quando as coisas ficaram difíceis. Foi a decisão certa, mas ainda assim, foi fugir. Depois, quando as coisas se complicaram entre nós, eu fugi de novo. Eu me afastei sem explicar, sem lutar por algo que valia a pena. Diego? Não, deixe-me terminar. Patrícia me ofereceu algo incrível. Um futuro profissional, estabilidade, reconhecimento. Mas aceitar isso sem resolver o que aconteceu entre nós seria fugir de novo. O silêncio se estendeu entre eles. O barulho do trânsito da cidade criava uma trilha sonora distante. O que você quer resolver exatamente? Eu quero pedir desculpas por ter sumido. Eu quero te explicar que eu não me afastei porque eu me envergonhava do que aconteceu, mas porque eu pensei que era o melhor para você, o melhor para mim. A sua empresa, a sua reputação, o seu futuro, tudo estava em risco por se associar comigo. Alessandra se virou para ele, com uma mistura de frustração e ternura. Não lhe ocorreu perguntar o que eu pensava sobre isso? Eu pensei que era óbvio. Óbvio. Diego, aquela noite no jantar foi a primeira vez em anos que eu me senti completa. Não como a CEO solitária, não como a carioca que teve que recomeçar, não como a mulher que sempre tem que provar que merece estar na mesa. Apenas como Alessandra. Diego a olhou diretamente pela primeira vez na conversa. Eu não sabia que eu tinha feito você se sentir assim. Porque você nunca me perguntou. Você desapareceu e assumiu que sabia o que era melhor para mim. A acusação era justa e Diego sabia disso. Você tem razão. Eu peço desculpas. Eu não quero desculpas. Eu quero que você responda a uma pergunta. Qual? Se você pudesse voltar para aquela noite, sabendo tudo o que sabe agora, você iria comigo de novo? Diego não hesitou. Sim. Mesmo sabendo das consequências? Especialmente porque eu sei das consequências. Alessandra sorriu pela primeira vez em meses. Por quê? Porque aquela noite me lembrou quem eu sou de verdade. Não o refugiado que limpa o chão. Não o professor que perdeu tudo. Apenas Diego. E fazia muito tempo que eu não me sentia à vontade sendo apenas Diego. Então, o que a gente faz agora? Agora eu te proponho algo. Diego se endireitou, assumindo uma postura mais formal. Patrícia me ofereceu um contrato como consultor sênior em telecomunicações. É um bom trabalho, com um futuro promissor. Mas eu prefiro trabalhar com você. Comigo? A Mentitech precisa atualizar toda a sua infraestrutura de telecomunicações para a expansão que você planeja. Eu posso fazer isso. Não como um favor, não como caridade. Como o profissional que eu sou, pelo salário que eu mereço, com o respeito que ambos conquistamos. Alessandra considerou a proposta. O Roberto vai enlouquecer. O Roberto ainda é seu sócio? Por enquanto, mas a Patrícia me sugeriu que eu considerasse reestruturar a sociedade. E o que você pensa fazer? Eu acho que é hora da Mentitech realmente refletir os meus valores, não os de alguém que julga as pessoas pelo trabalho atual delas, em vez do seu potencial real. Diego estendeu a mão. Parceiros? Alessandra a pegou. Parceiros? Mas nenhum dos dois soltou a mão imediatamente. Diego, tem mais uma coisa. O quê? Quando eu disse que naquela noite eu me senti completa, não era só por me sentir profissionalmente aceita. Era porque pela primeira vez em anos eu me senti acompanhada. De verdade. Diego apertou a mão dela um pouco mais forte. Eu também. O sol começava a se pôr sobre a cidade de São Paulo.
tingindo os edifícios de dourado e laranja. Pela primeira vez em meses, tanto Diego quanto Alessandra sentiram que o futuro não era algo que eles tinham que sobreviver, mas algo que eles podiam construir. O que eu digo para a Lara? Perguntou Alessandra. Eu acho que foi ela quem orquestrou essa conversa. Diego riu. A gente diz a verdade, que às vezes as melhores decisões vêm disfarçadas de erros. E para a Patrícia? A gente diz que eu aceito a oferta de consultoria dela, mas que eu tenho um cliente principal que exige atenção prioritária. E para o Roberto? Para o Roberto a gente diz que o mundo mudou e que ou ele se adapta ou fica para trás. Enquanto desciam do prédio, Diego parou na frente dos elevadores. Sabe o que é o mais irônico de tudo isso? O quê? Que o emprego que mais me custou para conseguir na minha vida foi o de zelador, e acabou sendo o emprego que me levou até você. Alessandra pressionou o botão do elevador. Então talvez não tenha sido o pior emprego da sua vida, afinal de contas. Definitivamente não. As portas do elevador se abriram, mas desta vez eles entraram juntos. Como sócios, como iguais, como duas pessoas que aprenderam que o valor real não se mede em títulos ou uniformes, mas na capacidade de ver e valorizar a dignidade nos outros. E, pela primeira vez em anos, nenhum dos dois se sentiu sozinho. 18 meses depois daquela conversa no terraço, Diego revisava os planos arquitetônicos da nova sede da Mentech, enquanto tomava seu segundo café do dia. Seu escritório, uma palavra que ainda o surpreendia, tinha vista para a Marginal Pinheiros, e as paredes estavam decoradas com seus diplomas acadêmicos recém-apostilados e emoldurados. O processo de credenciais profissionais levou mais tempo do que o esperado. Entre a tradução de documentos, os exames de equivalência e a burocracia brasileira, passaram-se 14 meses antes que ele pudesse exercer oficialmente como engenheiro. Durante esse tempo, ele trabalhou como consultor técnico para a Mentech, uma categoria ambígua que lhe permitia contribuir sem violar regulamentações profissionais. Pai, você tem 5 minutos. Lara apareceu na porta de seu escritório. Aos 21 anos, Lara havia retomado seus estudos de medicina na Universidade de São Paulo, USP, após um processo de revalidação igualmente complexo. Sua condição autoimune estava estável graças ao seguro de saúde privado que Diego agora podia pagar, mas alguns dias exigiam mais descanso do que outros. Eu sempre tenho tempo para você. Como foi no exame de imunologia? Bem, eu acho. Mas eu não vim para falar disso. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa. Eu vim para perguntar quando você vai pedir a Alessandra em casamento. Diego quase engasgou com o café. Perdão? Pai, vocês estão praticamente morando juntos há 6 meses. Ela tem roupa no nosso apartamento. Você tem escova de dentes na casa dela. Na semana passada, eu ouvi ela falando no telefone sobre os nossos planos para o ano que vem. Pai, não me diga que vocês não pensaram nisso. Eu vi como você olhou para ela ontem na apresentação com os investidores. E eu vi como ela olhou para você quando você explicou os protocolos de segurança. Diego suspirou. Sua filha havia desenvolvido uma capacidade inquietante de ler situações emocionais. É complicado. Por quê? Porque misturar o pessoal com o profissional pode ser problemático. Nós somos sócios de negócios agora. Se as coisas não funcionarem... Pai, posso te lembrar de uma coisa? Vocês já passaram pela pior crise possível. O escândalo público, a perda de investimento, o conflito com o Roberto. Se isso não os separou, o que você acha que pode separá-los? Antes que Diego pudesse responder, Alessandra apareceu na porta. Eu estou interrompendo algo importante? De jeito nenhum. Lara se levantou. Eu estava dizendo ao pai que ele deveria te convidar para jantar em algum lugar especial em breve. Ela piscou para o pai e saiu do escritório, deixando os dois sozinhos. Do que vocês estavam falando de verdade? Alessandra fechou a porta e se sentou onde Lara estava. De nada importante. Diego, eu te conheço.
Quando você diz nada importante com essa cara, é sempre algo muito importante. Diego deixou os planos de lado e a olhou diretamente. Nós somos felizes? A pergunta a pegou de surpresa. O que você quer dizer? Eu quero dizer isso. Nós, como nós construímos esta relação que nós não sabemos como definir. Alessandra se recostou na cadeira considerando a pergunta seriamente. Eu sou mais feliz do que eu fui em anos. E você? Eu também. Mas às vezes eu me pergunto se nós estamos evitando conversas importantes porque nós temos medo de complicar algo que funciona. Que tipo de conversas? Diego se levantou e caminhou até a janela. Conversas sobre o futuro. Sobre o que nós queremos que isso seja em 5 anos. Sobre se nós queremos oficializar isso ou se estamos confortáveis nesta ambiguidade. Alessandra se juntou a ele na janela. O que você quer? Eu quero construir algo com você. Não apenas a Mentitech. Não apenas essa relação de trabalho que se tornou pessoal. Eu quero construir uma vida. Uma vida como? Uma vida onde nós não tenhamos que explicar aos clientes se nós somos sócios de negócios ou um casal. Uma vida onde a Lara não tenha que fazer perguntas indiretas sobre quando nós vamos formalizar as coisas. Uma vida onde nós possamos planejar férias juntos sem nos perguntar se é profissionalmente apropriado. Alessandra sorriu. Isso parece assustador. Assustador como? Assustador como todas as coisas que realmente valem a pena. Naquela noite, eles jantaram no apartamento de Alessandra. Eles tinham desenvolvido uma rotina. Diego cozinhava a receita dele de arepas colombianas, com ingredientes adaptados para o Brasil. Alessandra cuidava do vinho e os dois compartilhavam os acontecimentos do dia. A Patrícia ligou hoje, disse Alessandra enquanto servia o vinho. Ela quer que a gente apresente a proposta de expansão para a América do Sul em março. Você está pronta para isso? Nós estamos prontos para isso. A infraestrutura que você projetou pode lidar com a carga. Os protocolos de segurança foram testados. E nós temos a equipe certa. O que aconteceu com o Roberto, afinal? Ele vendeu a participação dele na semana passada. Oficialmente, ele não é mais meu sócio. Diego parou de cozinhar. Por que você não me disse? Porque eu queria ter certeza de que era definitivo antes de comemorarmos. E agora é definitivo? Agora é definitivo. Diego desligou o fogão e se virou para ela. Você sabe o que isso significa? Que eu finalmente posso tomar decisões de negócios sem consultar alguém que questiona meu julgamento a cada 5 minutos. Significa isso. Mas também significa que não há mais conflitos de interesse entre nós. Você não tem mais um sócio que desaprova nosso relacionamento. Não há mais razões profissionais para mantermos isso na ambiguidade. Alessandra colocou sua taça de vinho na mesa. Diego, o que você está me dizendo exatamente? Eu estou te dizendo que eu quero que isso seja real. Completamente real. E como é ser completamente real? Diego se aproximou dela, segurando suas mãos. É como construir algo juntos que não seja apenas trabalho. É como planejar um futuro que inclua decisões compartilhadas, metas compartilhadas, problemas compartilhados. É como casamento? Se você quer que pareça casamento, sim. Então sim. Alessandra estudou o rosto dele, procurando por dúvidas ou incertezas. Ela não encontrou nenhuma. Você tem certeza? Porque isso muda tudo. Tudo já mudou, Alessandra. Há meses. Nós só estamos reconhecendo o que já existe. E a Lara? A Lara está me perguntando há semanas quando eu vou oficializar as coisas com você. E o que você diz a ela? Eu digo a ela que estou esperando o momento certo. E quando é o momento certo? Diego sorriu. Eu acho que é agora. Ele se ajoelhou na frente dela, sem anel, sem preparo elaborado, apenas com a honestidade que havia caracterizado a relação deles desde o início. Alessandra Fontes, você quer se casar comigo e construir algo que nenhum de nós dois poderia criar sozinho?
Alessandra sentiu lágrimas nos olhos, mas eram de pura alegria. Sim, definitivamente sim. Eles se beijaram na cozinha de Alessandra, com o aroma de arepas preenchendo o apartamento e a cidade de São Paulo se estendendo para além das janelas. Não era perfeito, mas era real. Era deles. E pela primeira vez em anos, ambos sentiram que haviam encontrado não apenas o amor, mas o lar. Sabe o que é o mais incrível de tudo isso? Alessandra murmurou contra os lábios dele. O quê? Que começou com a conversa mais desesperada da minha vida e se tornou a melhor decisão que eu já tomei. Para mim também. Mesmo que tenha significado perder seu emprego de zelador? Diego riu. Especialmente porque significou perder meu emprego de zelador. Naquela noite, enquanto planejavam não apenas o casamento, mas também a expansão internacional da Mente Tech, ambos entenderam que haviam encontrado algo raro em suas vidas de refugiados e imigrantes. A certeza de que o futuro, embora incerto, seria construído juntos. E isso fazia com que qualquer desafio parecesse controlável. 2 anos depois, o apartamento na Vila Olímpia era consideravelmente maior do que qualquer um dos lugares onde Diego e Lara haviam morado desde que chegaram ao Brasil. As caixas de mudança estavam empilhadas na sala, algumas marcadas com Diego e Alessandra, outras com Lara, medicina, e algumas com Mente Tech, escritório em casa. Diego estava na cozinha, preparando o café da manhã de domingo que havia se tornado uma tradição. Arepas colombianas recheadas com queijo mineiro, café brasileiro e suco de laranja fresco. Era sua maneira particular de homenagear os 3 países que moldaram sua nova vida. A doutora já acordou? Perguntou Alessandra, aparecendo na cozinha com o cabelo preso em um coque bagunçado e uma camiseta da Mente Tech que ela havia adotado como pijama. Já, há 1 hora. Ela está terminando de empacotar os livros do internato. Lara havia sido aceita para sua residência médica no Hospital das Clínicas, especializando-se em imunologia. Sua própria experiência com a doença autoimune inspirou sua escolha de especialidade e seus professores a consideravam uma estudante de potencial excepcional. Nervosa para morar sozinha? Mais para animada. Ela diz que já era hora dos recém-casados terem privacidade completa. Alessandra riu enquanto servia o café. Ela tem razão, embora eu vá sentir a falta dela. Eu também. Mas ela vai morar a apenas 20 minutos daqui. E considerando que ela planeja morar no hospital nos próximos 4 anos, provavelmente vamos vê-la mais agora do que quando ela morava com a gente. O casamento civil foi simples. Uma pequena cerimônia no cartório com Lara, como testemunha, Patrícia Guimarães como madrinha e uma celebração posterior em um restaurante em Higienópolis. Nada elaborado, mas perfeito para 2 pessoas que haviam aprendido a valorizar a substância mais do que a aparência. Você revisou os contratos de Curitiba? Perguntou Alessandra, verificando seu telefone enquanto tomava café. Terminei ontem. Nós podemos implementar o sistema completo em 6 meses, mas eles precisarão treinar a equipe local em telecomunicações avançadas. A Mente Tech havia crescido além das expectativas mais otimistas de Alessandra. A expansão para o sul do Brasil estava em seu 2º ano e eles acabavam de assinar contratos para projetos no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Diego cuidava de toda a infraestrutura técnica, enquanto Alessandra se concentrava em desenvolvimento de negócios e estratégia. Você acha irônico que agora estamos trabalhando em Curitiba? Perguntou Alessandra. Um pouco, mas é diferente trabalhar com o setor privado daqui do que trabalhar com o governo de lá. Nós temos a liberdade de fazer as coisas da maneira certa. Você pensa em voltar algum dia? Diego considerou a pergunta enquanto terminava de cozinhar. Para visitar talvez quando as coisas se estabilizarem politicamente. Mas para morar? Não. O Brasil é a nossa casa agora. Nossa casa? Nossa casa, ele confirmou, beijando-a na testa.
O lugar onde nós construímos algo novo juntos. Lara apareceu na cozinha carregando uma última caixa. Falando de casa em um domingo de manhã? Que românticos! Bom dia, doutora, disse Alessandra. Como é a sensação de estar há 3 meses de se formar oficialmente? É surreal. 4 anos atrás, eu pensei que nunca conseguiria terminar a faculdade. 2 anos atrás, eu duvidava se o Brasil me aceitaria como médica. E agora você é uma das melhores alunas da sua turma. Interrompeu Diego com orgulho paternal. E agora eu tenho uma família que me apoiou quando tudo parecia impossível. O momento se tornou emocionante, como costumava acontecer quando eles refletiam sobre o caminho percorrido. Sabem o que eu mais gosto na nossa história? Disse Lara, sentando-se com eles na mesa. Que ela começou com o pai se sentindo humilhado por ser zelador e terminou com ele percebendo que não existem trabalhos humilhantes, apenas situações temporárias. Essa é uma lição que me levou muito tempo para aprender, admitiu Diego. E a mim, levou muito tempo para aprender que pedir ajuda não é fraqueza, acrescentou Alessandra. É inteligência. E a mim, me ensinou que a família nem sempre é aquela em que a gente nasce, mas aquela que a gente constrói. Concluiu Lara. Depois do café da manhã, eles ajudaram Lara a carregar suas últimas coisas no carro. O apartamento pareceu estranhamente silencioso depois que ela se foi. Como é a sensação de ser oficialmente um casal de ninho vazio? Perguntou Alessandra, abraçando Diego por trás enquanto ele lavava a louça. Parece o começo de algo novo de novo. Algo novo como? Como a oportunidade de sermos apenas nós dois, sem as complicações do emprego que acabamos de começar. Sem as preocupações de nos adaptarmos a um novo país. Sem as tensões de criar uma adolescente em circunstâncias difíceis. Apenas nós dois. Apenas nós dois. Alessandra encostou a cabeça no ombro dele. Pela primeira vez. Sabe o que eu quero fazer hoje? Ela perguntou. O quê? Nada produtivo. Eu quero que a gente passe o dia sendo preguiçosos, assistindo a filmes ruins e lembrando que nós podemos ser felizes sem resolver nenhum problema importante. Diego riu. Isso parece perfeito. Mesmo que signifique não checar e-mails de trabalho. Especialmente porque significa não checar e-mails de trabalho. Eles passaram a tarde exatamente como Alessandra havia sugerido. De pijama, assistindo a comédias românticas brasileiras na Netflix, comendo pipoca e desfrutando da novidade de não ter agenda. Ao anoitecer, eles estavam na sacada, observando o tráfego da cidade, quando Alessandra perguntou: Você acha que nossa história teria sido diferente se a gente tivesse se conhecido em outras circunstâncias? Você quer dizer se a gente tivesse se conhecido quando eu ainda era professor e você ainda tinha sua empresa no Rio? Exatamente. Diego considerou a pergunta seriamente. Provavelmente não teríamos nos conhecido. Eu estaria em Curitiba, você no Rio, eu no mundo acadêmico, você no empresarial. Nossos mundos não teriam se cruzado. E se a gente tivesse se conhecido aqui no Brasil, mas em circunstâncias melhores desde o início? Talvez a gente tivesse tido uma relação mais fácil, mas eu não sei se teria sido tão profunda. Por que não? Porque nossa relação foi construída sobre entender a dor um do outro, sobre reconhecer a dignidade quando outros não viam, sobre valorizar o potencial real acima das circunstâncias temporárias. Alessandra assentiu. Se a gente tivesse se conhecido como iguais profissionais desde o início, talvez a gente tivesse tido uma relação bonita, mas não teríamos aprendido tanto um com o outro. Exatamente. As melhores partes de nós surgiram das piores circunstâncias. Você não acha injusto que a gente teve que passar por tanto para chegar aqui? Diego a abraçou mais forte. Às vezes. Mas eu também acho que a maioria das coisas valiosas exige algum tipo de sacrifício ou luta. O importante é que a gente chegou aqui juntos. Juntos, repetiu Alessandra. Essa palavra ainda me surpreende às vezes. Por quê?
porque por tantos anos eu pensei que juntos era uma palavra para outras pessoas. Para pessoas com vidas mais simples, mais estáveis. E agora? Agora eu acho que juntos não significa que a vida seja simples. Significa que os problemas se tornam controláveis quando você tem a pessoa certa para enfrentá-los com você. Enquanto o sol se punha sobre a cidade de São Paulo, Diego e Alessandra ficaram na sacada, observando como sua cidade adotiva se transformava do dia para a noite. Eles não falaram muito mais, mas não precisavam. Eles construíram algo sólido juntos. Uma empresa de sucesso. Uma família não tradicional, mas amorosa. Uma relação que havia sobrevivido a crises públicas e privadas, e a confiança de que eles podiam lidar com qualquer desafio futuro. Não era a vida que nenhum dos dois havia planejado quando chegaram ao Brasil como refugiados. Era melhor. Era real. Era deles. E era o suficiente.